Começamos hoje um novo livro, Getúlio Vargas em Dois Mundos, pelo espírito de Eça de Queiroz, psicografia de Wanda Canuti. Getúlio Vargas, político brasileiro, presidente por 2 vezes no Brasil. Palavras do autor, Eça de Queiroz. Ao desejarmos escrever essa obra, que se inicia com estes preâmbulos, queríamos apenas que fosse revelado ao mundo aquilo que, muitas vezes, fica escondido no recôndito dos corações dos protagonistas. Levados por motivos inexplicáveis para nós, veem-se enredados em situações difíceis, em situações que os fazem praticar atos degradantes, mas que, aos olhos do Pai, têm a sua razão de ser. Não que o pai deseje que seus filhos não pratiquem as virtudes deixadas e ensinadas por seu filho, quando aqui esteve, mas enredos antigos os levam a ações que os degradam. E Deus o permite, primeiro porque existe o livre-arbítrio, e depois porque não conhecemos o outro lado, o lado espiritual, que muito explicaria, mas os que aqui vivem não o sabem. Meu desejo é trazer essa história de forma a que todos entendam o que se passou com a nossa personagem principal, como também com aqueles que com eles conviveram. Todos os atos que praticou, tudo o que enredou, até que chegasse àquele final já conhecido por todos nós. Mas, como tudo tem suas explicações, o ato final o terá também. Aqueles que o amaram, e foram muitos, sentir-se-ão felizes. Os que o odiaram terão a oportunidade de examinar melhor as razões que o levaram a atos com os quais nem sempre concordaram, mas que entenderão agora. Compreenderão que cada um ao nascer traz, em linhas gerais, as tarefas que devem executar, em todos os campos. Aqueles que têm a missão de dirigir nações trazem consigo muito mais definido, ainda muito mais forte, impregnado em todo o seu ser espiritual, o que devem realizar. Muitas vezes, porém, essas realizações ficam aquém das planejadas pelos interesses materiais que passam a ser outros. Entretanto, em meio a tudo isso, medidas importantes são tomadas em favor da causa que abraçaram, e tudo lhe é computado quando daqui partem. Nem sempre felizes, como desejavam, nem sempre satisfeitos consigo próprios, mas com a certeza de que algum bem foi realizado. E essa nossa personagem realizou muito. Isso foi para ele a luz de que necessitava, para que as sombras que se fizeram em razão de outros atos pudessem ser menos escuras. Esse livro não pretende ser nenhum documento histórico, que destes as bibliotecas estão cheias. Era necessário, contudo, que alguns atos que envolveram o homem político Getúlio Vargas fossem revistos para que os propósitos de Getúlio Vargas, espírito, fossem melhor compreendidos. Para isso, a primeira parte desta narrativa se constitui num relato sucinto dos principais fatos que marcaram a passagem do nossa personagem pelo plano terrestre. Aqueles que com ele conviveram, aqueles que não o conheceram, mas tiveram notícias através dos compêndios históricos, recordar-se-ão. Os que nenhuma dessas oportunidades tiveram, que o sabiam agora, para compreenderem a intenção mais profunda que levou nosso irmão, num ato de grande humildade, talvez estranha, para os que o conheceram, a deixar o seu exemplo aqui fosse trazido, revelando o outro lado, aquele que a história não conhece, aquele que faz parte do âmago do seu ser espiritual, com suas vitórias, suas falhas e sofrimentos, numa advertência aos que ainda aqui permanecem, mas que, mais dia menos dia, terão que se defrontar com a realidade do mundo espiritual. Essa de Queiroz, em Araraquara, 17 de novembro de 1992, quando foi apresentado esse livro. Espero que a gente goste desse material, porque os políticos precisam aprender a que vieram neste mundo. Aguardo vocês na sequência do nosso estudo. Abraços.